Você já ouviu falar em agente da ação verbal? Prova de concurso, tudo cai, não é mesmo? Na verdade, é uma coisa que a gente viu desde o tempo da escola. Acontece que a gente não via assim com esse nome, não é mesmo? Então, hoje nós vamos sanar essa lacuna aí, tá bom? Acompanha comigo aqui. O agente da ação verbal, como o próprio nome diz, nada mais é do que aquele termo da oração que faz a ação do verbo. Então, perceba bem que só vai existir essa história de agente da ação verbal se o verbo indicar a ação. A gente sabe que o verbo indica estado, que é uma característica, mudança de estado, que é uma transformação, fenômeno da natureza, na linguagem literal, mas também indicação. Então, somente quando o verbo indicar ação, a gente vai procurar saber quem é o agente, quem é o termo que faz essa ação. Ora, só existem dois termos dentro do conjunto dos termos da oração que podem fazer essa ação do verbo. Ou é o sujeito, se o verbo estiver na voz ativa, ou é o agente da passiva, se o verbo estiver na voz passiva. Então, para isso, basta que a gente tenha em mente que voz ativa do verbo nada mais é do que quando o sujeito faz a ação do verbo. E voz passiva do verbo é quando o sujeito não faz a ação do verbo. Acompanha comigo aqui, ó. Se eu tiver a frase, o menino quebrou a vidraça, eu vou procurar primeiro o sujeito, vou perguntar quem foi que quebrou e a resposta vai ser o menino. Então, facilmente você descobre que o sujeito é o menino. Ok, tudo bem. Agora, qual é a ação que tem aí? Ora, a ação que tem aí é a ação de quebrar. Então, você pergunta, foi o menino que quebrou a vidraça ou foi a vidraça que quebrou o menino? Foi o menino que quebrou a vidraça. Então, quer dizer que o sujeito faz a ação do verbo, nós estamos na voz ativa. Então, é só guardar isso. Quando nós estamos na voz ativa, o agente da ação verbal é o próprio sujeito. Então, você achou o sujeito que é o menino, você pode chamar esse sujeito de sujeito agente da ação verbal. Ok? Olha só, os bandidos cercaram a casa. Os bandidos cercaram a casa. Quem foi que cercou? Resposta: os bandidos. Então, os bandidos é o sujeito. Essa parte é fácil, né? Agora é só verificar qual é a ação que está acontecendo aí. A ação do verbo nada mais é do que o próprio verbo, não é mesmo? Então, a ação de cercar. E aí você pergunta, foi os bandidos que cercaram a casa ou foi a casa que cercou os bandidos? Então, os bandidos cercaram a casa, o sujeito realmente faz a ação do verbo, nós estamos com um verbo na voz ativa, e toda vez que a voz é ativa, o agente da ação verbal é o sujeito. Tranquilinho? Mas também o agente da ação verbal pode também ser o agente da passiva. Você estudou agente da passiva lá com a sua querida professora Raimundinha, não foi? O agente da passiva é o termo que faz a ação do verbo quando o sujeito não faz. Esse é o conceito, né, de agente da passiva, é o termo que faz a ação do verbo quando o sujeito não faz. Então vamos ver aqui, ó. Esse muro foi construído por mim. Esse muro foi construído por mim. Qual é o sujeito? Pergunta quem é que foi construído ou o que é que foi construído. A resposta é esse muro. Então, esse muro é o sujeito. Agora, cuidado na hora de identificar qual é a ação. A ação é o verbo principal e o verbo principal é sempre o último. Então, aqui nós temos a ação de construir. Pronto, agora que eu já sei que o sujeito é esse muro e que a ação é a ação de construir, eu tenho que me perguntar, é o sujeito que faz a ação do verbo? É o muro que me constrói, sou eu que construo o muro, né? Então, o muro não está fazendo a ação de construir. Então, nós estamos na voz passiva do verbo. Toda vez que nós estamos na voz passiva do verbo, o sujeito é chamado de sujeito paciente da ação verbal. Sujeito paciente da ação verbal, ok? Mas quem é o agente, então, da ação verbal? Porque se o sujeito não faz a ação, tem alguém que faz essa ação. Pronto, esse alguém que faz a ação é chamado de agente da passiva. Então, o agente da ação verbal é sempre o agente da passiva, se o verbo está na voz passiva. Olha só, a casa foi demolida. Quem é que foi demolida ou o que é que foi demolida? A resposta é a casa. A casa é o sujeito. Qual é o verbo principal aqui?
é o verbo demolir. Então, a ação é a ação de demolir. Mas foi a casa que demoliu alguém ou foi alguém que demoliu a casa? A casa demoliu alguém. Então, o sujeito não... Opa, desculpa. A casa foi demolida por alguém, não é mesmo? A casa foi demolida por alguém. Então, a casa não fez a ação de demolir. Foi alguém que demoliu a casa. Então, quer dizer que o sujeito não faz a ação do verbo. Toda vez que o sujeito não faz a ação do verbo, quer dizer que o sujeito é paciente da ação verbal. Sujeito paciente da ação verbal. Tá, mas então tem que ter um agente da ação verbal. Tem que ter alguém que demoliu. Com certeza tem alguém que demoliu, mas a frase foi escrita dessa maneira, então não apareceu esse alguém que demoliu. O agente da passiva está indeterminado. Então, se na sua prova perguntar quem é o agente da ação verbal, você diz que é o agente da passiva, mas ele está indeterminado. Então, o agente da ação verbal está indeterminado. Então, é isso. Resumindo a história, toda vez que a sua prova de concurso pedir agente da ação verbal, você já vai saber que ou se trata de sujeito ou se trata de agente da passiva. E aí é só verificar se o verbo está na voz ativa ou passiva. Quando o sujeito faz a ação do verbo, a voz é ativa, então ele mesmo é o agente da ação verbal. Na voz ativa, o agente da ação verbal é o sujeito. Agora, quando o sujeito não faz a ação do verbo, nós estamos na voz passiva. Então, na voz passiva, o agente da ação verbal é o agente da passiva. Ok? É isso aí. Curta os vídeos, divulgue para outras pessoas também pegarem essas informações e aproveite e se inscreva no canal. Valeu!